Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 10 a 18. Depois os discípulos voltaram para sua casa. Entretanto, Maria conservava-se da parte de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Eles disseram-lhe: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Jesus disse-lhe: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabouni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Vi o Senhor, e ele disse-me essas coisas. Palavra da salvação. Comentário João 20, de 10 a 18. Santo Agostinho. Isto é, voltaram para a casa onde moravam e de onde saíram para correr ao sepulcro. Pois bem, enquanto os homens se retiravam, o sexo mais fraco era mantido ali pelo afeto mais forte. Daí que siga. Entretanto, Maria conservava-se da parte de fora do sepulcro chorando. Isto é, conservava-se fora da gruta onde estava o sepulcro de pedra, mas dentro de um espaço em que ela e as outras mulheres já haviam estado, pois na entrada da tumba havia uma horta. Os olhos, que haviam buscado o Senhor e nada encontrado, agora se davam às lágrimas, mais desconsoladas pelo roubo do corpo que pela morte no lenho, pois, como se não bastasse terem tirado a vida de tão grande mestre, agora já não restava nem mesmo a sua memória. Maria, junto com as outras mulheres, tinha visto o anjo sentado à direita do sepulcro, sobre a pedra que fora rolada de sua abertura, e, enquanto chorava, ao som de suas palavras, moveu-se a olhar o sepulcro. Voltava o olhar porque sua agonia era demasiada, e não queria crer nos seus olhos nem nos dos discípulos. Ou será que foi impedida a olhar por inspiração divina? Por que que um se sentava à cabeça, o outro aos pés? Será que é porque o que em grego se chama anjo, em latim se chama núncio e em português mensageiro, dando a entender que o Evangelho de Cristo deve ser anunciado desta maneira, da cabeça aos pés, do início ao fim? Mas ela, pensando que perguntavam por não saberem, revela-lhes a causa das lágrimas. Porque levaram o meu Senhor. Chama de seu Senhor os restos mortais de seu Senhor, designando a parte com o todo, do mesmo modo como todos confessamos que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi sepultado, quando na verdade apenas sua carne foi sepultada. Segue, e não sei onde o puseram. Esta era a maior causa de agonia, não saber aonde ir para aliviar a agonia. Aqui devemos supor que os anjos se levantaram para que fossem vistos de pé, como Lucas relata que foram vistos. Mas então já chegara a hora em que, conforme os anjos haviam pronunciado indiretamente, vetando que chorasse, o choro se converteria em gozo. Daí que siga. Ditas essas palavras, voltou-se para trás. Ou ainda, Maria Madalena, porque só se voltava com o corpo, pensou que Nosso Senhor fosse quem não era. Voltando-se em seguida com o coração, reconheceu-o. Ninguém, todavia,
repreenda esta mulher por ter chamado um relés de hortelã de Senhor e o Altíssimo Jesus de Mestre, isto é, de professor. Com o primeiro termo, honrava o homem a quem pedia um favor. Com o segundo, reconhecia o professor de quem aprendia a discernir as coisas humanas e divinas. É num sentido, portanto, que ela diz Senhor na frase, levaram o meu Senhor, e em outro na frase, Senhor, se tu o levaste. Mas, se não pode ser tocado enquanto está sobre a terra, como poderá o homem tocá-lo sentado no céu? E é certo, ademais, que antes da ascensão se ofereceu a seus discípulos para ser tocado, dizendo como atesta Lucas, apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Pois bem, haverá alguém tão inepto a ponto de afirmar que nosso Senhor, antes de ascender ao Pai, se deixou ser tocado apenas pelos discípulos, mas que, enquanto não subisse ao Pai, não conseguiu que o tocassem as mulheres? Ora, lê-se que mesmo as mulheres tocaram Jesus depois da ressurreição e antes da ascensão ao Pai, e que dentre elas estava, segundo conta Mateus, a própria Maria Madalena. Portanto, dessa afirmação devemos depreender ou que naquela mulher está prefigurada a igreja dos gentios, que não creu no Cristo senão depois da ascensão ao Pai, ou que Jesus queria que crescem nele, isto é, o tocassem espiritualmente, de tal modo que considerassem o Pai e ele um só. Com efeito, nosso Senhor, de certa forma, ascende ao Pai para todo homem que avança o suficiente em espírito, a ponto de reconhecê-lo, em seu juízo interior, como igual ao Pai. Como, afinal, poderia alguém afirmar que Maria Madalena não cria carnalmente em Jesus se o chorava como se chora um homem? O toque é como o último grau do conhecimento. Nosso Senhor não queria por fim ali a dedicação daquele coração para consigo, a fim de que Maria apenas suspeitasse, mas não tivesse plena certeza do que via. Ou ainda, nosso Senhor não diz nosso Pai, e sim meu Pai e vosso Pai. Ou seja, meu Pai de uma maneira e vosso de outra. Meu por natureza, vosso por graça. Tampouco diz nosso Deus, mas meu Deus, pois na medida em que sou homem, estou abaixo dele. E vosso Deus, já que entre vós e ele sou o mediador. Nesse momento, ela caiu do sepulcro, saiu do sepulcro, quer dizer, saiu daquele espaço com jardim à entrada da gruta. Junto com ela saíram também as outras, as quais, segundo Marcos, foram invadidas de tremor e de pavor e não conseguiam dizer nada a ninguém, isto é, a nenhum dos outros. Daí que também aqui esteja dito: foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Viu o Senhor, e ele disse-me essas coisas. Enquanto as mulheres voltavam do sepulcro, Mateus conta que Jesus lhes saiu ao encontro e disse: Eu vos saúdo. Disto devemos colher que elas, quando foram ao sepulcro, 2 vezes conversaram com os anjos e 2 vezes com o próprio Senhor. A primeira, quando Maria o confundiu com o hortelão. A segunda, quando topou com elas no caminho para assegurá-las pela repetição. E é então que Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, não sozinha, mas junto com as outras, como conta Lucas.